Repórter da Globo News foi entrevistar Trump, tomou um invertido tão grande. Trump falou assim pra mulher: eu não preciso do Brasil, eu não preciso de Lula, da América Latina, eu não preciso desse povinho aí não. Tomou um invertido. Se ferrou, vamos ver nesse vídeo. E vamos ver a opinião aqui dos jornalistas da Auri Verde e da Revista Oeste, que sanções para o Brasil, isso prejudica nós, né? Mas antes, já deixa seu like para ajudar o vídeo e vamos lá. Me perguntaram sobre como vai ser Trump com o Brasil. Eu disse, olha, não tenho bola de cristal, né? Ainda mais para prever o que vai fazer um homem como Trump, né? Que pode nos surpreender. Lula chamou ele de nazista, Lula defendeu Kamala, né? Mas Lula já mandou cumprimentos em nome do governo brasileiro. E uma pista é o fato de ele não ter convidado Lula e ter convidado Milei para estar lá. Eu lembro que uma vez um presidente dos Estados Unidos disse que na América Latina, para onde tender o Brasil, a América Latina vai atrás. Isso pode até ser alterado, para onde pender a Argentina, a América Latina vai atrás, dependendo do prestígio, da recuperação da economia argentina, da posição internacional da Argentina. Que a posição internacional do Brasil é a favor do Hamas, do Irã, né, afinada com a China dentro dos BRICS, né, apoiando Cuba, fechando os olhos para a fraude da eleição venezuelana, né. Então, não é lá muito boa em relação ao Ocidente, principalmente a um governo como o governo Trump. Já de Milei é o oposto, né. O Milei está fez valorizar as empresas argentinas. Buenos Aires, eu vi imagens, está virando um brinco, né, uma cidade europeia de novo, uma Paris, uma Madrid. E o peso foi a moeda que mais se valorizou no mundo, ou seja, quem está comprando em peso no exterior está se beneficiando. E o governo brasileiro precisa se dar conta, inclusive isso é percebido pelos brasileiros. O Instituto Ipsos, conforme publicou o Globo ontem, está mostrando que 63% dos brasileiros dizem que o governo está na direção errada, que 65% acham que a economia vai mal, né? E que os maiores problemas são crime, 41%, saúde, 38%, pobreza, 37%. Tudo isso é consequência de fracassos do Estado brasileiro nos seus 3 níveis. Agora, pobreza, especialmente o governo Lula, né? Que desde o Lula 1, ele disse que ia acabar com a fome, né? Vale dizer com a pobreza, mas veio 1, veio 2, veio Dilma 1, Dilma 2, e agora Lula 3 e 37% estão achando que o nosso terceiro problema em tamanho é a pobreza. Então, está na hora de pensar nisso. E o próprio Trump deu um sinal, né? Eles precisam de nós não precisamos deles. O presidente americano afirmou ontem, em conversa com jornalistas, que os Estados Unidos não precisam do Brasil e da América Latina. A afirmação foi feita em resposta à pergunta da jornalista Raquel Krahenbuhl, da Globo News, sobre como Donald Trump vê a relação com os países da região. Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. Trump também foi perguntado sobre o papel do Brasil nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos declarou que desconhecia a proposta de paz elaborada em conjunto por Brasil e China. That's good. That's fine. I'm ready. When are you going That's to talk good. with the Brazilian How did president? Brazil get involved? Brazil's involved. This is a new one.
E aí, Piotr, quero te ouvir sobre a resposta de Donald Trump. Ele fez um discurso muito protecionista, falando aí da importância dos Estados Unidos e que vai taxar produtos de outros países, protegendo muito ali a economia norte-americana, mas ele também tem um lado muito pragmático em relação às negociações com outros países. Como é que você acha que vai ficar aí essa relação bilateral Brasil-Estados Unidos, Piotr? Bom, vamos lá. O Trump é um negociador. E uma coisa que o Brasil e qualquer outra nação precisa entender é que ele foi eleito para defender o interesse dos americanos, dos Estados Unidos. E aí vamos à máxima da diplomacia. Nações não têm amigos, nações têm interesses. Ou seja, você vai negociar com o melhor que você tem e apresenta suas cartas na mesa e pronto, essa é uma negociação. Achar que os americanos e Donald Trump, que tem um compromisso assumido durante a campanha de recuperar a economia americana, recuperar empregos dos americanos, ele vai ceder neste ponto sem nenhuma compensação, é a mesma coisa que você achar que você vai entregar tudo que você tem de melhor e não vai ter nenhuma compensação. Não existe isso. Essa é a lógica da negociação. Há sim uma previsão de um protecionismo grande por parte dos americanos, mas há também um mercado de 340 milhões, alguma coisa assim, um mercado gigante com poder aquisitivo, ou seja, interessa para o mundo inteiro. Quando ele diz assim, o mundo precisa da gente e a gente não precisa do mundo, é que a boa parte da relação comercial, da balança comercial, é deficitária para os americanos. Então, quer dizer, eles estão comprando mais do que eles estão vendendo. Se você deixa de vender para os Estados Unidos, você tem um problema de balança comercial. É simples, é uma análise econômica e ele sabe desses números. Ele vai apresentar esses números na mesa quando chamar cada um ali para conversar. Então, a primeira coisa é esta. E o Brasil, por exemplo, tem problemas sérios de economia, mas todos eles relacionados a erros de política econômica doméstica do atual governo. E você vai numa situação muito mais fragilizada se você tem problemas que você gerou e você mesmo não conseguiu resolver, como o déficit fiscal brasileiro, o problema da inflação brasileira, que não é o mesmo problema da inflação americana. Aqui no Brasil é gasto excessivo. Aqui no Brasil é condução de política errada, de política por parte do Ministério da Fazenda e do governo Lula. Essa é a primeira questão. Depois ele foi perguntado sobre a questão da Ucrânia, como é que o Brasil se meteu nisso. É que o Brasil virou uma piada no cenário internacional da pretensão do Lula de ser um mediador, em que ele vai lá e disse, bom, né, e ele claro que o Trump sabe disso, né, em que ele igualou a Ucrânia invadida à Rússia invasora, como